Bom dia, senhor. Que Bom dia, é isso, Brasil. cara, Boa noite, cara com Japão. Aí, headset. senhor! Vocês estão bonzinhos mesmo, pessoal? E aí? Olha só o headset do senhor, rapaz! Olha, eu nem sabia que Senhor. chamava isso, viu? Mas eu fico grato pelo Headphone, na elogio. verdade, enfim. Para Tá mim, parecendo um gamer aí, só falta fazer live na Twitch. não, pode deixar. Vocês viram? Pensa que eu sou pouca porcaria? Eu sou muita porcaria. Outro É notebook, verdade. senhor? Hã? Mesmo Oi? notebook ou não? Comprei outro notebook, só que eu tô com o velho ainda, porque eu fui testar o novo e no Zoom eu entrei pelo velho, né, e pelo novo. E aí eu não conseguia fazer algumas anotações quando eu compartilho tela. Então eu preciso ver o que acontece aí. Mas já estou bem contente de ter esse fone, porque daí eu fico na sala, né? E aí eu fui às compras aí nessas Percebeu? 10 Tá gastando dinheiro, tá aqui, ó. Não. Peraí que eu vou tossir, peraí. Então, Relaxa, não vai passar pra gente aqui, não. eu acho que não. E aí, Ni, tá bonzinho, filho? Beleza, senhor? Tudo Ô, bem, você? senhor, Beleza, tudo bem, graças a Deus. Oi, dá pra colocar pra cima o microfone, o seu? deixa eu Pois ver. de... Dá. Quando você for tossir, então você sobe, então, assim, melhor. Então tá bom, obrigado pela dica. Bom, vamos lá então, pessoal. Vocês estão bem? Tô bem, senhor, graças a Deus. Melhor agora. Então tá bom. Tamo junto. Hoje, na aula de hoje a gente não vai ter literatura. A literatura vai ficar para a aula de quinta que vem. Hoje nós vamos trabalhar um pouco de gramática, tá bom? Fala, João. Tá bonzinho, João? E aí, Senhor, senhor, tudo bem? o nosso amigo Yuri Então tem tá uma bom. receita de cookie. Nossa, Meu brabo. Deus do céu. Ó, o Victor Machado tá com Eu liguei pra ele, sambinha. eu liguei pra ele, tava tomando banho, senhor. Tava tomando banho. Não. Ô, senhor, Ele pera aí que eu tô terminou me no banho. trocando rapidão. Ele terminou no banho, Beleza. cara. Beleza, pode se trocar aí tranquilo. Ninguém quer ver você sem camisa aí, Sem sem shorts, não. vestimentos, né? Pelo amor de Deus. Sem investimento. Bom, Ah, pessoal, mas ver sem ele sem meia é normal, vai. ele sem meia? Ah, Vestimenta. Meia é vestimento. uma vestimenta, né? Pelo amor de Deus. É, com certeza. Bom, pessoal, eu tava com saudade de vocês, né? Uma sala que participa bastante, é uma sala que eu tenho muito carinho aí, né? Uma sala que eu digo, quando eu falo uma sala, é todo a Então segunda é o série. A. Não, é Então toda é a isso. segunda série, A e B. Eu estou vendo alguns alunos que praticamente não entravam no segundo bimestre, né? Então sejam bem-vindos aí, aqueles que não entravam, sejam muito bem-vindos. Eu sou o professor Andrews de língua portuguesa, certo? Cara é Bom, besta. Estamos fazendo uma aula online, para os que não sabem. a aula está sendo remota. Pessoal, eu vou com vocês até a apostila, porque eu vou explicar lá na apostila a questão da oração subordinada substantiva. Só um lembrete aí. Quem pode me dizer qual é a diferença da oração subordinada e da oração coordenada? Vamos lá. Quem pode me dizer aí? A subordinada que precisa de continuação e a coordenada não, né? Subordinada Pô, precisa de eu não lembro, peraí. continuação. É mais ou menos isso, Eu Nicolas. ia É mais falar ou menos isso. isso. Tá Que indo no caminho uma faz certo. sentido sozinha e a outra precisa da outra para fazer sentido. Matou a pau, Samara, é isso mesmo. A subordinada, ela mantém uma relação de subordinação, certo? Então, assim, nós temos a oração principal e a subordinada. A subordinada, ela não faz sentido sem a principal, certo? Então, por isso, realmente, que ela é subordinada. Uma precisa da outra. A coordenada, não. A coordenada, ela faz sentido sozinha, enfim. Por exemplo, quero ir à praia, mas não tenho dinheiro, certo? São duas orações coordenadas, né? A segunda coordenada é adversativa, por causa do mas mesmo assim, se eu perguntar, se eu separar as duas vão fazer sentido para vocês. Se eu falar assim, olha, quero ir à praia, vocês vão entender, né? E se eu falar assim para vocês também, não tenho dinheiro, vocês vão entender, certo? Então essa é a diferença. Senhor, o que o Galvão Bueno tá narrando na sala? Ficou da hora, né? Eu tô me sentindo um youtuber, mano. Você é louco, cachorro. Acho que agora eu abro um canal.
E aí, Vitão? Tá bonzinho mesmo? E aí, beleza. Bom, então vamos lá. Eu vou, então, projetar a apostila para vocês. E aí eu vou explicando lá na apostila, tudo bem? Vou grifando, enfim. Como a gente está acostumado a fazer. Lembrando que a partir desse bimestre aqui, as questões de língua portuguesa são só 5. Então, são 5 questões de língua portuguesa, tá? Não comemora muito não, sabe aquela coisa de não comemorar antes da hora? Porque Senhor, tem pode uma ser... frase. Mas eu tiro 10 em todas, Com então. 5 questões, é mais fácil acertar e também errar. Com 2 você já fica na média, com 2 erros. com 2 erros já... Esse que é o Exatamente. Com 2 erros já fica com você. Por isso, mas... Vocês Sou têm uma artilheiro, senhor. Você acha que eu vou errar? Eu não erro. sei. Com uma bom. aula dessa, quem pode errar, né? Então, exato. Era isso que eu ia falar, Nicolas. Obrigado. É mais ou menos assim, ó, pessoal. Prestando atenção na aula, né? Por isso que eu sugiro que vocês assistam as minhas aulas, certo? Por quê? Eu trabalho com vocês, o que vai cair. Aqueles que assistem todas as minhas aulas sabem que o que eu tô falando é real, certo? E eu fico muito feliz que algumas pessoas que não estavam assistindo assistam novamente e sejam bem-vindos mais uma vez. Por quê? Porque aqui você pode fazer pergunta para o professor, fora que eu sinto muita falta de todos vocês, tá certo? Vocês podem até não acreditar, né? Apesar de eu ser muito sincero, mas eu sinto a falta, certo? Vamos lá, pessoal. Então, eu vou projetar a apostila de vocês para a gente poder comentar um pouco. Para alegria do Vitor, hoje não vai ter literatura, hoje vai ter só gramática. Olha o Litoldão aí, você tá bom, Litoldo? Aí. Tudo bem. Então tá bom. Dia dos Pais Ô, chegando. todo. Tô sem lugar pra ir. Fala, mano. Tá deixando o cabelo crescer? Vai fazer o cabelo crescer ou vai... Tô deixando, né? O novo Tá Yuri. ficando bonito. Ô Litoldo, eu tenho uma, tenho uma pergunta para te fazer. Dia dos Pais chegando, já fez o texto pro papai? Nem adianta, né? Para mandar para eu ler? Não, eu já disse. Vai entregar o Na bagulho. expectativa do Tem que professor. correr. Bom, vamos lá então, pessoal. Então, quais são os tipos de oração substantiva que vocês têm aí? Vou mostrar para vocês. Esse quadro aqui. Eu já volto, tá? Para vocês copiarem aquelas questões lá, mas eu vou mostrar qual é o tipo de... Eu vou mostrar o anotador aqui, quem está querendo anotar. Controle remoto. Vamos lá. Pode anotar ou não? Se pode anotar as respostas? Não. Você tá falando que você ia mostrar o anotador, né? Mas você vai deixar liberado, então, é isso. Não vou deixar liberado. Eu vou mostrar, eu vou querer que mostre quem tá fazendo aí os desenhos na apostila, tá? Só para eu saber. Peraí, vamos lá. Então vamos lá, Deixa eu fazer uma anotação. Dá pra saber quem fez a anotação? Dá, vou mostrar para vocês. Vocês estão vendo minha tela aí? Tô. Vamos fazer um teste, vai, senhor. Eu vou anotar. Vai, vamos lá. Peraí, mostrar nome dos anotadores. Vai, pode anotar aí. Vai lá. Não. Aí, Nicolas Bris, olha lá, tá vendo? Aparece aqui, tá vendo? Olha lá, Samara Oliveira, Stringueto, Meu Deus. Tainá. Tá vendo? Que ruim. Então, beleza. Então, Então, agora capaz, para, tá? Deixa eu apagar. Você tá voltando. Limpar todos os desenhos. Vamos lá. Então, vocês têm aí orações subordinadas substantivas. O Stringueto agora, de novo, meu Deus. Como é que faz isso? Vocês têm aí quais subordinadas substantivas? A subjetiva, que desempenha... O Nicolas Bispo mesmo não tem mundial. Tem que ainda ver um negócio desse. Bom, vocês têm aí... Oi. Inglês estringueto. O cara colocou estringueto. É sacanagem isso.
Ó, vamos lá. Ó. Da nota de participação por estar com a câmera ligada. Ô, vamos prestar atenção na aula agora, rapaziada. Depois vocês falam de time. Não, A minha vai desligar daqui a pouco que tá acabando a bateria do celular. Meu carregador tá tipo zoado. Aí não dá pra deixar ele aqui no celular de pé com ele carregando. beleza, beleza, Gabriel, fica tranquilo. Ó, então presta atenção agora, só eu falo. Vamos lá. Ó. A subjetiva, ela vai desempenhar o papel de sujeito da oração principal. Por isso que é importante também, deixa eu voltar lá. Por isso que é importante também você ter o básico, né, da análise sintática aí. Você saber, por exemplo, o que é um objeto direto, o que é um objeto indireto, ajuda você nessa matéria agora, certo? Por quê? Porque a oração, por exemplo, a oração subordinada substantiva objetiva direta, ela desempenha a função de objeto direto da outra oração, da oração principal. Então, por isso que é legal a gente relembrar sobre essas opções de análise sintática, tá? Vocês têm, então, deixa eu anotar de novo. Quais são os tipos? Subjetiva, objetiva indireta, completiva nominal, objetiva direta, predicativa e apositiva. Dessas aqui, quais são as mais difíceis? Por que são difíceis? Porque a gente acaba se confundindo. A gente se confunde na predicativa e subjetiva, certo? A subjetiva e a predicativa são as mais complicadinhas. O restante não é tão complicado, não. Então, nós vamos fazer nos exercícios juntos e aí vocês, se tiver dúvida, vocês vão me questionando, enfim, tá? Quem quiser pôr alguma coisa, eu acho mais fácil falar do que colocar no bate-papo, certo? No chat, enfim. Por quê? Porque no chat pode ser que eu não veja agora, tá? Porque como eu tô com a apostila aberta aqui, então vamos lá. Ó, eu vou limpar todos os desenhos e eu vou explicando a partir da apostila mesmo. É bom que vocês estejam aí com a apostila de vocês, tá? Então vamos lá. Vocês tinham aí no exercício 1, né? Numa época em que tempo e espaço são exíguos. O que quer dizer a palavra exíguos, gente? Exíguo, pode anotar aí, a mesma coisa que mínimo, quase que extintos, certo? Ou seja, tempo e espaço nessa época são exíguos, quase não existem, certo? Devemos procurar transmitir mensagens verbais concisas, com poucas palavras, desde que isso não prejudique a clareza e a expressão completa da informação. Buscando a economia de palavras, seu desafio é transformar os dois períodos compostos a seguir em períodos simples. Qual é a diferença de período composto e período simples? Verbo. Muito bem. Foi a Samara que disse? Foi. Foi o Vitor. Tudo bem, Samara. A questão aí da quantidade de verbos, certo? Período composto tem mais de um verbo, período simples é um verbo só, tá? Então aí, nossos amigos exigiam que voltássemos imediatamente, nossos amigos exigiam a nossa volta imediata, certo? Muito bem, muito bem, muito bem. Nessa situação, preciso que você me apoie, nessa situação, preciso do seu apoio, certo? Por que essa oração aqui, por que aqui, mais uma vez, eu tenho oração subordinada e aqui embaixo eu não tenho oração subordinada? Alguém pode me explicar? Por que nessa situação preciso que você me apoie, eu tenho oração subordinada e nessa de baixo aqui, ó, nessa situação preciso do seu apoio, eu não tenho oração subordinada? Porque o foco na primeira é que o outro ajude você e o segundo é só o apoio? Fala de novo, Nito, desculpa, não entendi. É que assim, na primeira frase eu acho que o foco dele é que ele quer ajuda para algo, que o outro ajude. No segundo, o foco é ao apoio, e só o apoio. É isso? Tá, mais ou menos. Aí porque a questão, mas é isso aí, gente. Vamos falar, vamos comentar. Beleza, Ni?
É porque na primeira oração, na primeira aqui situação, lembrando que eu tô aqui na letra B, tá bom? Ó, na primeira, eu tenho dois verbos. Então, eu tenho o apoie e eu tenho o preciso, certo? Então, nessa primeira frase aqui, como eu tenho dois verbos, eu tenho como ter uma relação de subordinação. Na segunda, eu tenho um verbo só. Entendeu? Então, se eu não tenho duas orações, ela não é período composto. Ela é período simples. E aí não tem como eu fazer uma análise sintática nesse caso de, que tipo de oração é. Entendeu? O porquê? Ó, nessa primeira, eu tenho dois verbos. Eu tenho o precisar e o apoiar. Na segunda, o segundo verbo, que era o apoiar, eu transformei ele em substantivo. Entenderam? Então, não dá para fazer uma análise nessa segunda frase de que tipo de oração é, que tipo de oração subordinada é. Não, porque eu tenho uma oração só, uma oração completa, certo? Agora, na de cima, já dá para eu fazer isso, ó. Vamos esquecer o nessa situação, certo? Porque o nessa situação é uma adjunta adverbial. Vamos focar aqui, ó. Vamos colocar um eu aqui. Ó, vamos colocar um eu. Nossa, Van Gogh ficaria com inveja disso aqui. Olha, que obra de arte esse eu. Parece um Eve. Bom, ó, eu preciso que você me apoie, certo? Deixa eu interromper aqui. Quanto à transitividade verbal, o verbo precisar, ele é o quê? É um verbo intransitivo, verbo transitivo direto, verbo transitivo indireto? O que ele é? Quem pode me responder? Sem pesquisar. Qual que é a diferença de transitivo e intransitivo mesmo? Transitivo indireto. Transitivo indireto. Aí. Beleza. Então, vamos lá. O Nicolas pediu para a gente refrescar a memória aí de qual que é a diferença de transitivo e intransitivo, né, Nico? Então, vamos lá. Ó, pessoal, o Yuri e a Samara acertaram. É transitivo e indireto, tá? Vamos lá. Relembrando, então, verbo transitivo e verbo intransitivo. O verbo transitivo, ele precisa de um complemento. E o intransitivo, ele não precisa de complemento nenhum. Ponto. Aí, quando a gente tem verbo transitivo, a gente tem o caso do verbo que é transitivo direto ou transitivo indireto. E nós temos também os bitransitivos, que é verbo transitivo direto e indireto. No caso do verbo precisar, que a gente está analisando aqui, vamos lá. Ó, pessoal, eu gosto quando vocês falam, é isso mesmo, viu? Eu gosto da participação de vocês, é isso mesmo. Eu amo essa aula, esse tipo de aula assim, que vocês falam, que mesmo que um atropele o outro, porque é muita gente às vezes, mas tá tranquilo, tá? A gente tá junto. Ó, nesse caso aqui, o verbo precisar aqui, ele é verbo transitivo, porque ele transita, e ele é verbo transitivo indireto. Ah, professor, mas como assim ele é verbo transitivo indireto? Porque quem precisa De algo. de algo ou de alguém, né? Então, olha só, quando eu transformo esse período composto num período simples, olha como fica, ó, preciso do seu apoio, certo? Então, aqui em cima é verbo transitivo indireto. Agora, olha esse aqui, ó. Nossos amigos exigiam que voltássemos imediatamente. Quem exige, exige algo, certo? Então, aqui eu não vou ter preposição, não vai ser preciso, né, ter preposição. Então, aqui eu tenho o verbo exigir aqui é verbo transitivo direto. E aí, quando eu tenho uma oração subordinada, que a subordinada ela vem sendo introduzida, né, por uma conjunção, no caso, o que aqui, certo? Essa oração aqui, ó, eu vou chamar de oração subordinada substantiva. Por quê? Porque substantiva, tá vendo, ó? Eu posso trocar isso aqui por um substantivo.
A de baixo ainda fica mais latente isso, ó. Do seu apoio, eu troco por um substantivo. Aqui em cima, ó, nossos amigos exigiam a oração principal, certo? Só que exigiam o quê? Que voltássemos imediatamente. Então, essa oração aqui é a oração. Ó, anota aí, faz anotação na sua apostila aí, certo? Pega o lápis e faz a anotação. Esse grifa, esse que voltássemos imediatamente, é oração subordinada, substantiva, objetiva, direta, certo? Alguém queria fazer uma pergunta? Eu vi aqui ou não? Deixa eu ver. No bate-papo. Eita, lasqueira. Oi, Belisa, tudo bom? Oi, Panisa. Nossa, respondi imediatamente, vocês viram, né? Bom, muito bem. É que o senhor tá dando aula também, né, prof? Tem como responder? O senhor tá dando aula também. Nossa, Vitor, tô achando você muito centrado, muito do estudioso. Até quando vai essa capa aí, essa máscara? Hoje é o último dia. Vamos lá. Ó, então vocês têm aí o Níquel Náusea, né? Que mais uma vez é inspirado no Mickey Mouse. E vocês têm 3 orações que são objetivas diretas, certo? Os antigos pensavam, né? Pensavam o quê? Ó, tem que tomar cuidado, pessoal, com alguns verbos, que alguns verbos, eles são traiçoeiros, tá? Eles podem ser tanto direto quanto indireto ou até intransitivo. Nossa, como assim, professor? Dá um exemplo. Por exemplo, o próprio verbo pensar, certo? Se eu falar assim, ó, para vocês, pensa em mim, né? Pense em mim, igual aquela música. Pense em mim, chore por mim, certo? Pense em mim. Esse verbo aí, ele vai ser o quê? Falem para mim. Vai ser Transitivo direto, né? transitivo direto. Não, transitivo indireto. Olha o em aí. Em é preposição. Isso. Preposição. Isso. Nesse caso, ele vai ser transitivo indireto. Porque, ó, pensa em mim. Vitor, você estava testando ele. Sei. Agora... né? Pode ir pá. Putz, tô moscando aqui. Agora, nesse caso da tirinha aqui, ó, os antigos pensavam. Porque, às vezes, quem pensa algo, ou quem pensa em algo, ou em alguém, certo? Olha lá, ó. Os antigos pensavam que a Terra era chata, né? Com monstros e mistérios em volta. Hoje sabemos, quem sabe algo, que a Terra não passa de uma atmosfera com átomos. O homem moderno pensa que a Terra é mais chata ainda. Então, aqui vocês têm as 3 orações subordinadas substantivas e as 3 são objetivas diretas, certo? Então, vamos lá. Ah, professor, e qual é a diferença, por exemplo, de uma completiva nominal? Alguém pode dar algum exemplo para mim de uma oração subordinada substantiva completiva nominal? Alguém se arrisca? Alguém se arrisca? 10 segundos aí para ver se alguém se manifesta. Dá um exemplo para mim de uma oração subordinada, substantiva, completiva nominal, sem pesquisar na internet. Vamos lá. Pedro foi ao nomes, me supermercado com Natália. Fala de novo, de todo. Pedro foi ao supermercado com Natália, por exemplo. Mas cadê a completiva nominal aí? Não entendi. Explica pra mim a completiva Sei lá, nominal. você falou pra se arriscar, eu falei. O importante é tentar, Gabi. O importante é tentar, irmão. É isso, mano. Bom, então Você vamos foi lá. o único que teve coragem. Isso, beleza, Litondão, mas não tem aí completiva nominal, não. Completiva, Teve coragem, mas teve tá coragem certo, mesmo. é isso aí. Ó, pessoal, a completiva nominal é quando eu preciso, óbvio, completar um nome, certo? Se eu falar assim pra vocês, olha, eu tenho necessidade de que vocês olhem pra mim. Meu,
o verbo ter aí, qual é o complemento do verbo ter nessa frase? Eu tenho a necessidade que vocês olhem para mim. Qual é o complemento do verbo ter? Vou repetir a frase. Ó. Necessidade. Necessidade. Necessidade, É um nome. muito bem, muito bem. Necessidade. Muito bem. Necessidade. Necessidade. Então, o necessidade aí, no caso, é o objeto direto. Vocês concordam comigo? Quem tem, tem algo. Então, eu tenho a necessidade. A necessidade é o objeto direto. Só que a palavra necessidade, que é um substantivo, ela precisa ser complementada. Só que ela não é um verbo. Ela é nome, ela é um substantivo. Aí, o que vier complementando é completivo nominal. Entendeu? Vocês entenderam isso ou não? Entendi. Tá muito... Então, beleza. Então, vamos voltar lá para a apostila, tá, meus amores? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Então, aí vocês tinham um exercício, né? Agora é o inverso do exercício anterior, ou seja, converta o período simples em período composto. Então, vocês têm lá, ó. Comentava-se a fuga do preso. Você tinha que transformar esse período simples em período composto. Quem já fez esse exercício, ergue a mão. Quem ainda não fez? O Eu já Victor já fiz. fez? Já? Tá. Eu não fiz. Então beleza. O Ni ainda não. Então vamos lá, ó. Então é bom que daí a gente vai fazendo junto, já vai tirando as dúvidas, certo? Ó, comentava-se a fuga do preso para eu. Ó, prestem atenção, pessoal. Para eu ter uma subordinada, eu preciso necessariamente de alguma conjunção, certo? Geralmente a conjunção que introduz a subordinada é o que? A subordinada substantiva, tá? Então, geralmente é o que? Pode ser introduzida por outro, mas na maioria das vezes é o que, tá? Quem tiver sem apostila, copia e ou tira foto para depois, quando chegar a apostila de vocês, quando for lá buscar, enfim, ou qualquer outro motivo, vocês possam copiar aí. Tudo ok? Beleza? Então vamos lá, ó. Então como que eu converto? Comentava-se que o preso fugira. Essa aqui é subjetiva por quê? Porque geralmente, né, desculpa, geralmente a oração principal, ela não tem sujeito, né? E aí, essa oração aqui é o sujeito da primeira, certo? Essa oração aqui é o sujeito da primeira oração, certo? O que se comentava? Que o preso fugira, certo? Então, eu classifico essa aqui como oração subordinada substantiva, objetiva, subjetiva, certo? Desejamos o seu ingresso na universidade. Desejamos. Quem deseja, deseja algo, certo? Quem deseja, deseja algo. E olha só a diferença. Nessa oração aqui, pessoal, eu gostaria que vocês me respondessem. Eu tenho sujeito nessa oração aqui, ó? Eu tenho sujeito? Sim ou não? Sim. Sim. Qual que é o sujeito dessa oração aí? Nossa. Hã? É tipo ou quem? Nossa. Nossa. É o nós. Muito bem. É oculto, é sujeito oculto, nós. Tá vendo a diferença? Aqui, ó, eu já tenho o sujeito, entendeu? Na subjetiva, eu não tenho sujeito aqui na primeira oração, certo? Aqui, eu tenho sujeito, é o nós. Nós desejamos. Aí a pergunta que se faz é: desejamos o... Nossa, peraí, deixa eu apagar, limpar tudo aqui, peraí. Desejamos... Ô, senhor, tem um que você escreve, você sabe, né? Aonde que tá? Na anotação. Você clica no Tzinho, texto. Ah, então vamos lá.
Ó, obrigado. Ele abre uma caixa. Ah, eu acho que eu já tinha tentado, mas vamos lá, ó. Aí você Ó, pode mover a desejo. caixa quando você quiser. Tá, beleza. Aí, mover para cá. Aí, beleza. Ó, desejamos o quê? Né? Opa. Desejamos o quê? Que você ingresse na universidade. Então, essa pergunta aqui, eu respondo, tá vendo? Sem o uso de preposição. Quando eu não tenho uso de preposição, o verbo é objeto direto. Então, a oração subordinada vai ser objetiva direta. Vocês estão conseguindo compreender ou tá muito difícil de novo? Com sua explicação tá muito boa, na moral. Não tô querendo puxar saco, na moral. Tá mais ou menos aí? Beleza. Ó, se vocês tiverem dificuldade, vão falando, pessoal, tá? Mas é isso aí. Vocês estão de parabéns, perguntando, participando. Eu gosto de dar aula para vocês por causa disso. Vocês perguntam, vocês participam. É muito legal mesmo, de coração. Também não tô querendo fazer média com ninguém, que eu nem preciso. Bom, vamos lá. Alguém tá querendo falar alguma coisa no chat ou não? Aí. Isso, muito bem. Ela só é indireta quando ela precisa de preposição, tá? Alguém pode me dar... Vamos lá. Deixa eu voltar aqui. Alguém pode me dar um verbo transitivo indireto aí? Vai lá. Quem pode falar para mim? Vamos relembrar isso aí. Um verbo que seja transitivo indireto, fale para mim e explique o porquê que ele é indireto, sem pesquisar nada. Vai lá. Eu como. Não, eu como... Depende. O eu Eu como... trabalho? Ô, Yuri, eu trabalho... Trabalho com o quê? Com a preposição. Não, o eu trabalho, ele é... Intransitivo, não Ele é intransitivo, Ni. Por quê? Quem trabalha, trabalha, certo? Se eu perguntar do que, por exemplo, entendeu? Vai ser... por exemplo, eu trabalho... Deixa eu ver. Eu trabalho com doces, né? Aí sim, aí eu posso até considerar ele como transitivo indireto, por causa do com aí. Mas geralmente a gente usa o verbo trabalhar como intransitivo, né? Eu trabalho, sei lá, de motorista, entendeu? É que geralmente eu trabalho como professor. Eu acho meio estranha essa construção, eu não estou conseguindo, sabe? Mas sim, se você levar em consideração, eu trabalho com doces, né? Eu posso até considerar como verbo transitivo indireto, mas a gente costuma usar o verbo trabalhar como intransitivo. Vamos lá. Ô, Yuri, você tinha falado eu como? Falou sim. Alguém falou E não como Yuri, mas tô tentando, né? Tipo... Entendeu? Não, mas o verbo comer, ele é também intransitivo, certo? Eu como. Né? Agora, ele pode ser transitivo direto também se eu falar eu como maçã, por exemplo. Né? Aí quem come, come algo. Né? Enfim, vamos lá. Nenhum exemplo de verbo intransitivo? Gostar? Gostar. Muito bem. Muito bem, Samara. O gostar é intransitivo. Né? Eu gosto de pera. Né? Quem gosta, gosta de alguma coisa. Beleza, é isso mesmo, Samara. Então vamos lá, vamos voltar para a apostila, porque agora acho que vem um exemplo de verbo transitivo indireto, certo? Vamos lá, vou compartilhar de novo a tela com vocês. Pessoal, vocês estão com a apostila aí anotando já? Todo mundo tá... Beleza, então vamos lá. Ó, AC. Informei-o da partida de sua amada. Informei-o de que sua amada partira. Olha só que interessante. Esse verbo aqui, se a gente for ver mesmo, ele é verbo transitivo direto e indireto. Ele seria bitransitivo.
Sabia? Por quê? Porque quem informa, informa algo para alguém. Certo? Quem informa, informa algo para alguém. Ele seria aí, nesse caso aí, bitransitivo. Certo? Mas, para a oração subordinada substantiva, ele vira objetiva indireta. Porque o verbo, ele é bitransitivo. E quando o verbo é bitransitivo, a oração subordinada, ela fica indireta. Tá ok? A predicativa, que é a que vem aqui embaixo, ó, sempre que eu tiver que completar, prestem bem atenção e anotem essa dica aí. A predicativa, a oração subordinada predicativa, é o seguinte: sempre que eu tiver que completar um verbo de ligação, a oração que vier depois, ou seja, essa oração aqui, ó, ela vai ser predicativa. Porque vocês se lembram que, né, isso aí é lá no 7º ano, tá? Isso aí lá do 7º ano, a gente vem estudando. Eu sei porque eu dou aula para o 7º ano e eu vejo isso aqui. Vocês se lembram quando a gente estuda predicado? Então, tem predicado verbal, predicado nominal e predicado verbo nominal. O predicado verbal é quando eu tenho um verbo significativo. O predicado nominal é quando eu tenho um verbo de ligação. E nesse caso aqui, o né, que é o ser, ele é verbo de ligação. Então, toda vez que eu tiver que complementar um verbo de ligação aqui, ó, a que complementa, a oração seguinte, a que complementa, né, a oração que complementa aqui, ó, ela vai ser chamada de predicativa, certo? Então, anota aí, ó, toda vez que eu tiver um verbo de ligação, completar um verbo de ligação, a oração seguinte, ela é predicativa, certo? Então, a apositiva, que é a que a gente tem aqui embaixo, geralmente ela vem com 2 pontos, certo? Então, o que é um aposto? Um aposto é algo que a gente explica, certo? Um aposto é algo explicativo. Então, olha aqui, ó. Coloco apenas uma condição. 2 pontos, tá vendo os 2 pontos? Se eu encontrar 2 pontos, pessoal, a oração seguinte, ela vai ser apositiva, tá? Que é um aposto, que nada mais é do que uma explicação. Ó, coloco apenas uma condição. Ele vai explicar qual é essa condição. A devolução dos meus documentos. Aí, para transformar em um período composto, eu preciso colocar mais um verbo. Então, o devolução aqui, que é substantivo, vai virar verbo aqui embaixo. E aí eu tenho, como introdução, uma conjunção, que é o que, certo? Então, coloco apenas uma condição, 2 pontos, que devolva os meus documentos, certo? Então, vamos lá. Eu presto uma atenção especial também com essa completiva nominal, porque na prova tem algumas questões referentes à completiva nominal, tá ok? Então, assim, ó, havia necessidade de nossa presença na reunião, havia necessidade de que estivéssemos presentes na reunião, certo? Necessidade não é verbo, necessidade aí está como substantivo, é óbvio que existe o verbo necessitar, né? Eu necessito da sua presença. Se eu colocasse assim, eu necessito, certo? Aí eu ia ter... Deixa eu fazer essa pergunta para vocês, em vez de eu responder. Se eu colocasse assim, ó, eu necessito da sua presença, né? Ou melhor... Eu digo que não pode porque a gente está em quarentena. Matias, pelo amor de Deus, né? Mas quebrar a quarentena só para falar com o professor? Pô, aí pode, meu. Vamos lá, ó. Se eu falasse assim, ó, eu necessito de que você venha, certo? Eu necessito, daí já não seria mais nome, certo? Seria um verbo, que aí eu transformei o necessidade em verbo. Eu necessito. Quem necessita de algo. Então, aí eu teria uma oração principal, que é eu necessito. E depois, de que você venha, seria oração subordinada, substantiva, objetiva, indireta. Porque eu tenho a preposição de. Ok? Então, vamos lá, vamos voltar para a apostila para finalizar a aula.
E aí eu já libero vocês. Aula que vem eu continuo batendo na tecla de gramática e aí a gente vai começar a ver os sertões do Euclides da Cunha, tá? Ó, havia necessidade. Mais uma vez, necessidade, impressão, né? Eu tenho a impressão de que vocês não vão com a minha cara, certo? Acertei, né? Ó, Não, eu tenho certeza. Impressão, beleza, isso Brincadeira. mesmo. Brincadeira. Ó, É mesmo. aí como eu preciso complementar essa frase, mas eu não tenho um verbo para ser complementado, eu tenho um substantivo, o que vier para complementar ele é completiva nominal, certo? Bom, eu sei que gramática, de longe, é um pouquinho mais difícil, é um pouquinho mais complicado. Algumas pessoas têm mais facilidade, outras não, né? Assim como matemática também, enfim, qualquer outra matéria. Mas, ó, tamo junto. Vocês podem falar comigo aqui na Agenda Edu, no WhatsApp. Vocês sabem que eu respondo, né? Às vezes eu me embanano um pouco, mas eu respondo. Eu atendo ligação, certo? Vocês sabem que eu atendo sim, não tem erro, tá? Amanhã tem derby, muito bem. Professor, Oi. você acha que eu pareço aquele bichinho que tá atrás do Matheus? Quem parece? Não sei. Não, É que tem todo um contexto por trás, sabe, senhor? É que eu não posso soltar essas verdades aqui. Senão você vai ver o que eu vou fazer isso. Eu posso. Ó, tem o pessoal tá mandando no bate-papo aqui se eu posso explicar a completiva nominal mais uma vez. Eu vou fazer o seguinte, eu vou guardar mais exemplos, né, para amanhã. Pode ser? Não falta, então, na aula de amanhã. Eu pego mais exemplos, coloco no Word da completiva nominal, tá bom? Mas é interessante que vocês saibam todas, acho que eu só não coloquei, acho que a subjetiva na prova de vocês, porque a subjetiva é um pouquinho mais complicada mesmo. Então, como eu não estou frente a frente com vocês numa lousa, enfim, eu não coloquei a subjetiva, mas eu coloquei as outras. Ô, Samara, você tinha perguntado sobre o verbo convidar. Você quer saber se ele é transitivo indireto, é isso? Não, se ele é bitransitivo. Ele pode ser só transitivo direto ou pode ser, sim, bitransitivo. Porque porque quem convida alguém para algo, certo? Tipo assim, se eu falar assim, ó, eu convidei você para o meu aniversário, aí ele é bitransitivo. Agora, só se eu falar assim, ó, eu convidei fulano, né? Apesar de que ele é bitransitivo sempre, porque sempre que eu falar assim, a não ser que seja fora de contexto, né? Que você já saiba para que eu convidei, ele sempre vai precisar do para. Né? Eu convidei fulano, tá, mas convidou para quê? Certo? Espero ter sanado algumas dúvidas. Eu sei que, mais uma vez, não é tão fácil ficar online, né? Mas obrigado pela paciência de vocês, pela cooperação. Amo todos vocês. Oi, fala, Ni. Vai ter aquela aula de quarta tarde ainda? Dos livros da FUVEST e tal. De literatura? Ou... Dos livros da FUVEST. Isso, então, de literatura, né? Vai continuar? Então, eu parei, eu tinha falado para vocês, ó, pessoal, porque lembra que a gente criou um grupo? Eu tinha falado assim para vocês, ó, pessoal, manda para mim aí um feedback, ninguém mandou nada, então por isso que eu não fiz, mas a gente pode continuar. Começando aqui no grupo, antes de acabar aquela aula, eu tinha falado, gente, se vocês quiserem mais, isso aí, manda um feedback para mim, fala aqui no grupo, e aí, como ninguém falou nada, eu achei que vocês não quisessem mais, mas a gente pode... mas eu não mandei no grupo, eu mandei no final da aula, falei, ó, pessoal, no final daquela aula lá que a gente teve, eu falei assim, ó, pessoal, se vocês quiserem mais, vocês podem mandar no grupo, aí ninguém se manifestou, aí eu achei que vocês não queriam, mas a gente pode continuar assim. Eu vou preparar para vocês Quincas Borba, não digo nessa quarta aqui, mas na outra quarta a gente continua. Tudo bem? Professor! Valeu. Beleza? Professor! Oi. O que você achou da estileira do nosso amigo Yuri? Ah, legal, ó, Yuri. Beleza, Yuri? E o Senai, Yuri, voltou ou não? Então tá bom. Ó, pessoal, fiquem com Deus, Deus abençoe vocês. Um beijo, um queijo.
E se espirrar, saúde, Alô, tá? senhor. Ó, Vai, amanhã, presta Alô. atenção. Amanhã não vai ter só aula de literatura. Eu vou continuar a gramática e a segunda parte é literatura aos sertões, tá? Abraço Beleza. para vocês. Ó, fiquei muito feliz Tchau, em só. rever. Abraço, senhor. Tchau, Até meus mais. amores. Deus abençoe. Tchau, beijo, tchau. Falou, senhor. Falou. Ô, tamo junto. Ô, String. Amanhã 2-0 Verdão, hein? Olha lá, zicou. Ó, 2-0 fora os ameaças. Senhor, o Palmeiras tá amassando La Pelota. É. Ah, mas É, nem tá- no tá jogo bem. passado. Futebol. Mas São tá melhor Paulo que que São tá Paulo. bem. É. Ai, ai. Tchau, gente. Com Deus. Fui.